Pai do Senhor, meu. Pai do Senhor, pessoal. Amém. Tudo bem? Amém. Vamos lá iniciando mais uma lição. Lição número 5. Ok? Libertos para viver em santidade. Tem que falar um pouquinho mais alto porque está caindo o céu. Né? Agora, não é chuva mesmo, tá? É o céu na terra, é a água mesmo. Tá bom? Para vocês que estão nos acompanhando aí no YouTube, no nosso canal, se inscreva, você que não é inscrito, Deus abençoe. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilha, para que você possa receber as notificações e dar aquele like abençoado aí, para que possamos também ser abençoados juntamente com vocês. Então vamos lá, iniciando a nossa lição, libertos para viver em santidade, um tema maravilhoso, tanto quanto as outras lições, mas cada lição que nós temos aqui é uma grande verdade que nós aprendemos da palavra do Senhor. Vamos lá, todos vocês leram a lição? Legal, hein? Faz igual o pastor faz. O pessoal da esquerda leu a lição? Sim. O pessoal da direita? Nem tenho direito a você, né? Pelo amor de Deus. Ó, que os líderes de vocês vão estar sabendo dessa situação, hein? Vamos lá. Vou começar Vamos lá. A nossa lição, o texto principal, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Todos têm a revista aí, a lição? Tem? Beleza? Ok, então vamos lá. O texto principal diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para o quê? a santificação. Glória a Deus. Resumo da lição: o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. Como sempre, temos 3 objetivos. E um dos objetivos iremos apresentar o conteúdo da primeira carta de Pedro, certo? E a nossa lição estará baseada na primeira epístola, na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, ok? E também estaremos lendo alguns versículos da segunda epístola, né, que uma complementa a outra. Além de apresentar essas cartas, vamos também nos conscientizar de que a santidade recebida na justificação precisa ser mantida, ok? Fomos lavados no sangue do Cordeiro, remidos dos nossos pecados, lavados, limpos, purificados, mas esta purificação tem que ser mantida, ok? Vamos aprender sobre isso. Esse é o segundo objetivo. E o terceiro, vamos compreender que o cristão foi resgatado pelo precioso sangue de Cristo para viver em santidade. Tá joia? Vamos lá. Nosso texto bíblico está em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 13. Estarei lendo o primeiro versículo e vocês lendo sucessivamente. Vamos lá. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados, que vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Glória a Deus, é um texto maravilhoso, nos falando aqui na verdade a epístola de Pedro vai falar tão somente sobre a questão de santificação. Nos primeiros versículos desta epístola vai falar para quem ela foi destinada, né? E lá no primeiro versículo do capítulo 1, se vocês estiverem com a Bíblia aí, vai estar dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no Ponto era um lugar, tá ok? Na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então esta carta foi direcionada aos estrangeiros da dispersão. Quem eram esses estrangeiros da dispersão? Vocês têm ideia de quem sejam? Lembram da diáspora? Dispersão dos judeus. Não merece chocolate. O Rick dá chocolate. Mas já vai querer ganhar chocolate já? Mas é claro. Claro, oxe, já foi uma resposta dada. A resposta é plausível. De novo? Tô entregando já, hein? Parabéns, né? Foi uma resposta rápida. Nem pesquisou no Google para responder, né? É o quê? Vai devolver o chocolate? Tá meditando o vídeo. Mas beleza. Uma resposta válida. Então, Pedro estava falando realmente aos cristãos judeus, aos que foram dispersos, né? Então essa dispersão, os judeus nessa dispersão, então eles eram estrangeiros em outras terras. E essas terras, o qual Pedro está falando, na questão do sofrimento que eles estavam vivendo, que nós estaremos falando na lição, então ele solicita, ele pede, ele aconselha aos irmãos que permaneçam na sua fé em Jesus Cristo, que permaneçam em santidade, a santificação, permaneçam buscando a santificação em Jesus Cristo. Porque eles estavam vivendo um sofrimento. E nós vamos ver na lição os tipos de sofrimento que eles estavam vivendo. Vamos lá. Já entrando na introdução, vamos aqui no primeiro parágrafo. Aqui, para refletir sobre a temática desta lição, faremos uma breve análise da primeira carta de Pedro, cujos destinatários são convidados a ser santos. A serem o quê? Santos. Ok. Assim como Deus é santo. Deus é santo. A manutenção, está até entre aspas aqui, a manutenção da santidade, então, como diz, manutenção da santidade, é algo que você adquire, mas você tem que estar sempre cuidando, né? Manutenção, não é isso? Tem que estar sempre manutenção, cuidando, não é isso? Tá certo? Então, beleza. Então, a manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. Ok? Já está grifado aqui, o preço do resgate para a sua liberdade somente será eficaz enquanto viver em santidade. Pronto, o resumo da lição é isso aí. A gente pode ir embora, né? Pode desligar? Não, brincadeira. A gente vai estar continuando. Até 9h25, né? 25. Gente, aquele dia vocês fizeram eu perder o raciocínio. Não sabia mais nem para o dia. Brincadeira.
Você falou que na 25 terminal ele já acabou se levantando uma 25. Mas tá bom, né? Vamos lá. Então esse preço, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, para o quê? O sangue de Jesus Cristo nos purifica, não é isso? Nos purifica de todo pecado. Outrora éramos escravos do pecado, certo? E Cristo nos Libertou. nos salvou, nos libertou, nos resgatou, ok? Então foi para isso o sacrifício de Cristo, porque nós nascemos do pecado, né? E estávamos destituídos da glória de Deus. E para que pudéssemos ter um novo relacionamento com Deus, para que pudéssemos nos achegar a Deus novamente, que o ser humano, o homem, a mulher, pudesse voltar novamente a estar na presença do Senhor, foi necessário o sacrifício de Jesus Cristo, Cordeiro Santo, puro, imaculado, sem mancha, para que esse sacrifício fosse válido realmente, para que esse sacrifício pudesse nos purificar de todo o pecado. Nos purificando do pecado, a santificação tem que ser mantida, ok? Ainda estamos nesse corpo corruptível, não é isso? Ok? Ou somos incorruptíveis? Não. Porque seremos incorruptíveis quando subirmos ao céu, quando chegarmos na presença dele, seremos transformados. Aí sim ganharemos um corpo incorruptível. Ok? Todos acreditam? Amém? Temos o mesmo pensamento? Ok? Beleza. Então, para que nós pudéssemos ser purificados e pudéssemos voltar novamente na presença do Senhor, o sacrifício de Cristo foi necessário para que pudéssemos ser lavados e purificados do nosso pecado. Então, entrando aqui no primeiro tópico, que seria o contexto da primeira carta de Pedro. Vamos lá, os destinatários da primeira carta eram pessoas, na sua maioria estrangeiras, claro, né? Certeza, eram pessoas, na sua maioria estrangeiras, e sem permissão para participar da vida pública, possuir terras e receber herança. Grande parte era composta de judeus da diáspora, espalhados pelo mundo, escolhidos como povo exclusivo, segundo a presciência de Deus. E isso foi os primeiros 2 versículos que nós lemos aqui na introdução. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Então estes foram os destinatários da primeira carta do apóstolo Pedro para a igreja que estava, vamos repetir, lá em Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então esses lugares no qual este povo estava estavam morando, estavam ficando, estavam passando, estava acontecendo um certo sofrimento. E já vamos entrando aqui nesses 2 tópicos que vai estar relacionado ao que nós estaremos falando. No segundo subtópico vai falar as várias perseguições. E é isso sobre a carta de Pedro. A carta de Pedro estará falando sobre essa questão, a perseguição que esse povo está vivendo. Eles aceitaram a Cristo, eles se entregaram a Cristo, eles reconheceram Cristo como Messias, como o único e suficiente Salvador. Mas mediante isso, eles estavam sofrendo coisa assim, vamos dizer assim, uma situação que quase que impossível de sobreviver. Estaremos lendo aqui no segundo subtópico. Várias percepções. Jesus está... Daqui a pouco está sem coisa. Eles enfrentaram 3 tipos de perseguições. Quantos tipos de perseguições? 3. Vamos lá. Primeira, pelos romanos. Quem eram os romanos? Vamos lá. Pelos romanos, que os consideravam como um povo que
supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana. Vamos lá, a questão dos romanos. A Roma era um grande império, certo? Eles estavam vivendo no Império Romano. Na época de Cristo, Cristo nasceu, viveu, morreu aos 33 anos, vamos dizer assim, na época, na década que Cristo viveu, aos seus 30 anos, então já estava lá o Império Romano, no seu ápice, forte, certo? E qualquer forma de pensamento que fosse contrário ao Império Romano, eles seriam perseguidos, eles seriam maltratados, haveria uma grande perseguição para qualquer tipo de filosofia, para qualquer tipo de pensamento que fosse contrário ao Império Romano. Beleza? Então, eles estavam vivendo numa sociedade normal, instituída, como nós vivemos hoje. Mas, que hoje nós vivemos uma democracia, certo? Naquele tempo era império, era imperialismo, beleza? Está todo ciente disso? Isso é a história, tá? Ok? História secular. Eles viviam no império, lá o imperialismo. Então só existia uma ordem, só existia uma lei, só existia o império, só existia um pensamento, uma filosofia, e aqueles que fossem contra esses pensamentos, haveria perseguição, seriam condenados, seriam perseguidos e tudo mais. Hoje, como vivemos numa democracia, né, vamos dizer assim, que deveria ser realmente uma democracia, mas seria que, como nós evangélicos, nós cristãos, servos do Senhor, se os nossos pensamentos, se as a nossa teologia, né, se o nosso culto ao Senhor fosse bater contra a Constituição, vamos dizer assim, mas a Constituição é democrática, né? A Constituição tem o livre culto, né? A pessoa pode adorar o Deus que quiser, né? Não, a religião não vamos dizer assim, impedida aqui no Brasil, ok? Então não tem como bater de frente com a sociedade, vamos dizer assim, de modo geral, ok? Existem pensamentos, existem pessoas que querem destruir isso, né? Existem pessoas que querem deturpar a palavra do Senhor e fazer com que a sociedade viva de uma forma que seja contrária à palavra do Senhor, ok? Vamos lá, então a igreja sendo contrária, né, o povo de Deus lá contrário ao Império Romano, né, eles eram tidos como que um povo desprezível, um povo supersticioso e pervertedor da moral e da ordem romana. Era exatamente por isso. Então eles estavam sofrendo mediante o Império Romano. Segunda parte, pelos próprios judeus. Mas como assim? Quem eram os judeus, né, que perseguiam os cristãos por motivos simplesmente religiosos e políticos. Os judeus, em algumas situações, para manterem a boa relação de poder e política com os romanos, denunciavam os cristãos às autoridades romanas. Isso está em Atos, capítulo 13. Vamos lá, precisamos ler. Atos capítulo 13, versículos 45. Quem achou pode ler, por favor, rapidamente. Atos 13. 45 ao 52. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus, primeiro a vocês, judeus, mas, uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-los aos gentios, pois
Foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: Fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. No 14:2 diz... 14:2? Na sequência aí. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Veja bem, então os próprios judeus, né, aqueles que não aceitavam a palavra, que não aceitavam o sacrifício de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, né, como a salvação deles, começavam a perseguir os judeus cristãos. Né? Os judeus não cristãos perseguiam os judeus cristãos. Entenderam essa parte? Sim. Ok? Então, como falou aqui, né, movidos por inveja, não era isso? Vamos lá, a partir do 45. Isso mesmo. Encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Que é outra versão, né? Mas é isso daí. Então, silêncio, pode abrir um pouquinho, por favor. Posso falar mais baixo agora, né? Vamos lá, continuando. Então, houve essa questão, né? A questão dos próprios judeus condenarem, instigarem eles mesmos, uns contra os outros. Fizeram, no 14:2, né? 14:2 falou que os judeus, porém, incrédulos, incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, eles faziam de tudo. Eram os judeus contra os judeus cristãos, os judeus contra os gentios, e minavam a mente dos gentios para lutarem contra os judeus cristãos e contra os gentios cristãos. Então havia um sofrimento, havia uma perseguição. Então essa epístola de Paulo, ele vai falar, a epístola de Pedro vai falar a este povo, mediante esse sofrimento, todo esse sofrimento. E outra questão, que é pela própria população local. Né? Lembra que eu falei aquelas 4 cidades lá? 4 ou 5, se não me engano. Que por motivos sociais, grande maioria pobres, ou pela diferença de práticas religiosas e políticas. Aqui ele falou também dos judeus, da questão de religiosidade e política também. Por quê? A religião predominava sobre as decisões políticas. Ok? A religião era um ponto fundamental quando os políticos teriam que tomar alguma iniciativa, alguma decisão. E até o próprio povo. Religiões políticas. Veja bem. Então, um povo desprezado pela sociedade e considerado como a escória. Todavia, foi esse povo que Deus escolheu para ser seu povo exclusivo. Povo santo. Amém? Amém. Então, não importa a situação, não importa o que está acontecendo. O que importa é quem você é. Você é povo escolhido de Deus. Amém? Então vamos lá, continuando. Falando novamente a questão dos sofrimentos. A questão das perseguições, perceberam? Entenderam quais foram as 3 perseguições? Os tipos de perseguições que eles viveram? Ok? Não só essas, né? Mas com certeza haveriam todos outros tipos, até mesmo eram setas malignas que eram lançadas na mente deles para eles desacreditarem, para eles desistirem, para eles não mais seguirem o caminho da salvação. Entre outros e outros.
No terceiro subtópico fala o sofrimento. O problema do sofrimento é o tema central da epístola. A carta tem o propósito do quê? De encorajar. Os destinatários a fazerem o quê? Manterem sua fé. Mesmo diante das Adversidades. e Perseguições. viver a situação deles e seguir as orientações bíblicas não é tão simples assim. Exige muita disciplina e fé. No entanto, o autor afirma que o sofrimento por causa da justiça, o sofrimento por quê? Por causa da justiça. É a vontade e o projeto de Deus para aquela comunidade cristã e motivo de alegria, a exemplo de Pedro e de Jesus. Vamos aqui. Não confunda o sofrimento, o sofrimento por causa da justiça. Não confunda este sofrimento por aquele sofrimento que nós causamos. Ok? Como assim? Se de repente você está sofrendo, se você viveu uma vida, o pessoal diz uma vida dissoluta, né? Como diz lá na parábola do filho pródigo, viveu uma vida dissoluta. Se você viver a sua vida inteira fumando, tal, tudo mais, bebendo, no final da sua vida você terá um câncer no pulmão, ou cirrose, ou alguma coisa desse tipo. É um sofrimento gerado, que você gerou. Não foi um sofrimento por justiça. Ok? Beleza? Tá claro? Alguma dúvida? Então tem a diferença desses sofrimentos. São os sofrimentos que nós causamos, né? Às vezes vão falar, irmão, estou na prova. Mas que prova é essa, irmão, que você está vivendo? Deus está me provando, mas será que é Deus que está te provando mesmo? Ou foi você que comprou o carro e não está conseguindo pagar? Né? Você pensou mesmo em... irmão, estou na prova, mas você comprou do irmão e não pagou. Você acha que Deus está te provando ou é você que está provando a fé do irmão? Né? Então, essas questões. Às vezes a gente pensa que o sofrimento que estamos vivendo é um sofrimento que Deus está provando a nossa vida. Não, mas muitas vezes o sofrimento que nós estamos vivendo foi nós mesmos que causamos. Ok? Beleza? Então, essa questão que está falando aqui, para aquela comunidade, o sofrimento, vontade e projeto de Deus para aquela comunidade cristã, porque Deus estava provando e Deus estava ajudando e Deus até aquele momento estava sustentando eles ali, para que eles não perdessem a fé em Cristo. Era comum aos cristãos serem caluniados injustamente, e o principal motivo para as calúnias era o estilo de vida separado da sociedade que eles tinham. Todavia, o autor coloca uma esperança na vida da igreja, pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecessem ao Evangelho de Deus seria terrível. Dessa forma, cria-se a expectativa de que a libertação estava a caminho. Vamos lá, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, que é a nossa lição de hoje, capítulo 5. Deixa eu tirar do tiro na cara. Quem achou aí pode ler, gente, por favor? Senão eu perdi muito tempo aqui. 1 Pedro, capítulo 5, do 9 ao 11. Aos presbitérios que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbitério, com eles. Peraí. 1 Pedro, é isso? Isso. Capítulo 5, Isso. versículo 9 Ah, não, então não. até o 11. É isso aí, vai lá. Peraí, lê o 8 antes. A partir do 8. Do 8 até o 11. Pode ler? Pode. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Deus, em toda a sua graça, o chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, eles o restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, haverdes padecido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Ok? Então, o sofrimento o qual nós estamos vivendo, nós passamos, não é o fim. Não viveremos em uma vida de sofrimento. Teremos sofrimento, teremos aflições. Tá? Mas também não é para você achar que por você ser servo do Senhor, você terá uma vida plena de sucessos. Não. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não é essa vida que Deus nos chamou. Nessa vida estamos nos preparando, nos aperfeiçoando para o que é muito maior do que isso que nós estamos vivendo aqui. Vocês conseguem compreender isso? Amém? Consegue compreender essa situação de que para o que Cristo nos chamou foi para vivermos uma vida futura, uma vida vindoura, uma vida eterna, não uma vida passageira. Essa vida passageira somos como peregrinos aqui. Somos peregrinos que estamos passando rapidamente. Por que rapidamente? Como diz o próprio apóstolo, a nossa vida é como um vapor que aparece e logo desvanece. Então a nossa vida é passageira, a nossa vida é rápida. Então, enquanto nós estivermos aqui, vamos nos aperfeiçoando, vivendo em santificação, já que fomos libertos, já que estávamos escravos e agora estamos libertos, viveremos agora em santidade, viveremos agora em santificação. Ok? Então vamos lá. A partir que nós lemos essa passagem, vai dizer aqui, ser um povo alegre em meio a tantas adversidades somente é possível a pessoas que experimentam uma vida de santidade e de grande intimidade com Deus. Essa é a grande verdade. Porque não é o sofrimento que vai te abater. Vai passar por sofrimento? Sim. Vai passar por dificuldades? Sim. Angústias, aflições, decepções, tudo isso iremos passar. Mas na verdade, em meio a todo esse sofrimento, em meio a todas essas dificuldades, essas angústias, o Senhor Deus nos guardará. Ele estará fazendo com que nós sejamos aprovados, sejamos achados como servos do Senhor, valorosos na presença dele. Ok? Pense, por que enfrentamos tantas perseguições em nosso dia a dia? Jesus não prometeu que seus discípulos teriam uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco todos os dias. É isso daí. Vamos lá. Continuando. Entenderam essa primeira parte, gente? Está tranquilo? Alguma dúvida? Estamos no tempo certo aqui, hein? Vou só passar para vocês aqui as diferenças entre santidade, santificação, santificar, santíssimo, santo e santuário, que às vezes há uma certa confusão, ok? Quem pode, lê aí para mim, Êxodo capítulo 15, 11. Quem vai ler? A Lari, 15, 11. Segura aí, não lê agora. Vamos lá, Lívia vai ler Romanos 6, 19. Não vai ler, você só vai achar. Depois você lê. Vamos lá. Josué 3 e 5. Quem acha para mim? 3 ou 3? Você é o... Danilo. Danilo? É. Beleza, Danilo. Vou esquecer nunca seu nome. Acho difícil. Josué 3 e 5. Ok? Kelvin, tá
Tá, os olhos dele ali tá. Então, João, vamos lá. João lê em Judas, versículo 3. Judas só tem um capítulo, ok? Tá lá no finalzinho, antes de Apocalipse. Antes de João, das epístolas de João, tá? Bicho, é tão relevante que só tem um capítulo. Não, mas é tão profundo. Vamos lá. Judas, versículo 3. Não lê, segurei. Ok? Vamos lá. Kelvin, sobrou pro Kelvin, que é 1 Pedro, né? Já está aqui, eu acho que está até na revista aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Tá fácil. O Kelvin está sem revista. Lê aí primeiro. Não lê, só segura. E Levíticos 19:30. Ok, então vamos lá. Santidade. Ele está falando santificação, santidade, santo, santíssimo. Todos eles têm uma certa diferença entre eles, ok? Vamos lá. O que é santidade? É a qualidade daquilo ou daquele que é santo. Santidade é a qualidade daquilo ou daquele que é santo. Ele é santo. A santidade é daquele que é santo. Está lá em Êxodos 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Ninguém é como Deus em santidade, ok? Questão de santidade. Santificação. Está lá em Romanos 6:19. É o ato, calma jovem, é o ato ou efeito de santificar, certo? A santificação é o efeito, é a ação. É o que nós estamos aprendendo neste trimestre. É o processo, a santificação é o processo, é a ação, certo? É o ato e o efeito de santificar. Vamos, Lívias. Romanos 6:19. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Ok? É o processo. Não é isso? Tá falando, entenderam este versículo que a Lívia leu? Vamos lá. Santificar. Já que a santificação é o ato ou efeito, é o processo de santificar, então santificar é o quê? Tornar sagrado, separado, consagrado. Tornar-se santo. Que está lá em Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Exato. Isso pode ler, continua. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem em frente ao povo. Eles levantarão e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Ok, isso é tornar santo, ok? Além do processo de santificação, o santificar. Então vamos lá. A questão do Santíssimo, que o João vai ler, é muito santo. É santo dos santos. No tabernáculo, quando eles fizeram o tabernáculo, lá no início, lembram? O povo de Israel foi colocado para fazer. Tinha o santo, o lugar santo, e o lugar que era o lugar santo dos santos. Esse lugar santo dos santos, os sacerdotes não poderiam entrar, porque era onde a glória do Senhor descia naquele lugar. Santíssimo vai falar lá em Judas, versículo 3. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso, é o... Não falou sobre a questão do Santíssimo hoje, né? Só ali. Não, tô falando que às vezes a referência dada não nos fala. É Judas o quê? Judas.
versículo 3. Capítulo É, É, só tem um capítulo. é isso aí mesmo. Às vezes é a questão da versão, né? A versão... Calma, respira. Vamos ver aqui. Calma lá. É, um, tem meia hora só. 3. Por causa de vocês só tem meia hora. Ele quer falar. Não falando não. É o primeiro? É, não, é 1:3. 3. Aqui, ó. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, insistir que defendem a fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo. Só fala isso mesmo. É isso aí mesmo. Então vamos lá. No santo que é sagrado, separado, que vive de acordo com a lei divina. Porque eu falei para você, a questão do santíssimo é a questão do santo dos santos. Então a referência que nós temos à questão de santo dos santos tem, na verdade, lá nos primeiros livros, no Pentateuco, no levantamento, né, do tabernáculo. Então o santo dos santos é inacessível, ok? Uma pessoa corruptível, um ser humano natural, um homem normal, não tem condições de chegar ao santo dos santos, ok? Beleza? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Vamos lá. O santo que é sagrado, separado, que vive de acordo com a lei divina, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, Kelvin. Está na revista? Onde? Capítulo 1, versículo 16. Um texto bíblico, versículo 16. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Exatamente. Está escrito na palavra do Senhor, quando Cristo, o próprio Cristo fala, sede santos, porque eu sou santo. O próprio Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Ok? No santuário, lugar consagrado, santo, preparado para a adoração, que está em Levíticos 19 e 30. Guardareis os meus sábados, eu o meu santuário reverenciareis, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor? É isso que está escrito? É isso daí. É o lugar, né? A questão de santuário. Então, tudo relacionado, as palavras relacionadas, é só uma questão pedagógica para vocês entenderem, não se confundirem na questão de santo, mas é a santidade, mas é a santificação, e o santificar, mas... Entendeu? Então são essas questões. A questão da santidade, a qualidade daquilo que é santo. E o santo é aquilo que é sagrado, que é consagrado, que é separado. E o santíssimo é a questão o próprio Deus, a existência de Deus em ser o santo dos santos, o santíssimo. Né? Então, a nossa compreensão humana, né? A falibilidade do nosso entendimento não é capaz de entender a santidade, né? O santíssimo, o santo dos santos. Já que somos purificados, ele é a purificação daquilo que é puro. É o santo dos santos. Este é o nosso Deus. Então ele deseja que nós sejamos santos, que vivamos nessa santificação, que possamos nos santificar na presença dele. Amém? Amém. Alguma dúvida com relação a esta parte? Ok? Então vamos lá. Entrando no segundo tópico. É isso? A santificação recebida na justificação deve ser mantida. Quando falou a questão de manutenção lá na introdução, vocês lembram? A manutenção da santidade recebida na justificação e regeneração é exigida, pois para isso o cristão foi salvo. Exatamente. O primeiro subtópico diz uma santidade que traz esperança. O texto que estamos estudando em 1 Pedro, capítulo 1, faz parte de uma seção maior que fala sobre o novo status do cristão e suas consequências. Vou ter que adiantar aqui porque
o título, né, que é Libertos para a Santificação, já está lá no terceiro tópico, então eu tenho que correr, realmente. Vamos lá, esta sessão é construída por uma sequência de indicativos e imperativos, sendo que os primeiros servem como fundamento para os imperativos. Após a indicação das bênçãos de salvação e o louvor prestado a Deus pela sua bondade e misericórdia em conceder sua graça, vemos os imperativos que alertam para o desenvolvimento de uma santidade contínua e progressiva. Que imperativos são esses? São as ordens, ok? Esses imperativos são, por exemplo, nem a gente sempre fala que existem só os pregadores do Novo Testamento, né? Mas o Novo Testamento é baseado no Antigo Testamento. Então a palavra do Senhor ela é completa. A Bíblia que Jesus lia é no Antigo Testamento. Então as referências nas palavras dos apóstolos, nas palavras de Jesus, era o Antigo Testamento. Então não tem como abolir o Antigo Testamento. Não estou falando das leis que Moisés falou ao povo, a questão das leis, das questões de saúde, né, das leis, das questões políticas que eram relacionadas à época. Mas eu falo para vocês a questão das leis morais. E essas leis morais têm que ser seguidas até hoje. São preceitos. E essas ordenanças não podem ser desobedecidas. Porque a partir do momento que nós desobedecemos, nós estamos fazendo com que o processo de santificação seja quebrado. Nós estamos em santificação, não fomos libertos do pecado, como voltaremos novamente a praticar as mesmas obras que fazíamos antigamente? Então esse processo de santificação faz com que, sendo libertos do pecado, libertos das práticas, das concupiscências da carne, das concupiscências dos olhos, dos desejos carnais, eles sejam extirpados, eles sejam condenados. Haverá uma luta. Quando a gente fala aqui, para que não confunda a mente de vocês, nós temos a nossa batalha espiritual, que nós temos a nossa batalha coletiva, que é a batalha da igreja de um modo geral, da igreja do Senhor, e temos a batalha individual. Por que eu quero falar isso para vocês? A nossa batalha coletiva, de um modo geral, é contra principados e potestades, não é contra carne nem sangue. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Não é verdade? Todos concordam? Beleza. Mas a nossa batalha individual é diferente. A batalha individual, sim, é contra a carne, contra esse sangue, esse DNA, é contra esses desejos. Você viu a diferença entre batalha coletiva e batalha individual? A nossa batalha individual, nós lutamos todo dia, o soldado luta a cada dia, nós como soldados lutamos a cada dia para que, já que fomos libertos do pecado, não voltemos a praticar novamente os erros, os pecados, as concupiscências. Entenderam? Então essa nossa batalha individual é contra a carne. Agora a nossa batalha, quando juntamos os nossos irmãos, nossos amigos, a nossa batalha coletiva não é contra a carne, não é contra a pessoa, não é contra esse ou aquele. Certo? Eu não tenho que lutar contra o Kelvin, não. Eu tenho que lutar contra as potestades, contra o inimigo que está querendo levar o meu próximo, levar o meu irmão. Aí sim eu me ajoelho, eu me junto com o Kelvin para orar junto com ele, para que possamos lutar, para que ele possa também vencer. Essa é a unidade da igreja. É para isso que nós fomos chamados. Nós temos a salvação, lembra que a palavra de Deus fala que a salvação é individual? Mas nós somos uma igreja, nós temos a coletividade da igreja. Então eu tenho que ajudar o meu irmão. Diga. Então, tipo assim, uma batalha individual é aquela que a gente sofre todos os dias, de não deixar se sucumbir pelo pecado. Exato. E a batalha coletiva seria a gente se reunir em prol de um bem maior. Exatamente. É isso daí. Que a igreja é a noiva do Cordeiro, certo? Quem luta contra a noiva do Cordeiro? Para que nós não cheguemos ao céu? Principados e potestades. Principados e potestades, o diabo. Os demônios, o diabo, os demônios. Eles que lutam.
Eles que lutam contra a igreja do Senhor. Que eles sabem, eles conhecem, eles sabem muito bem o que tem preparado para a igreja do Senhor. Eles já estiveram lá. Entendeu? E é por isso que ele não quer que a gente vá. Ele vai estar lutando. E essa luta contra potestades e principados. Entenderam? Então essa questão, ó, a santificação recebida na justificação deve ser mantida. Uma santidade que traz esperança. Então, essas ordens, essas leis que nós estávamos falando aqui, são para que nós possamos entender o que é certo e o que é errado. Então, quando nós fomos libertos do pecado, libertos para a santificação, essa liberdade, Jesus Cristo nos trouxe essa liberdade, né? Uma liberdade responsável, ok? Que essa liberdade responsável é você ser liberto, mas você é livre, mas você sabe até onde você pode ir. Certo? Ok? Então, os nossos limites, as nossas orientações estão na palavra do Senhor. Então, em momento algum, eu posso achar que a palavra do Senhor ela tem que ser atualizada, né? Como dizem por aí, ela tem que ser renovada, né? Como o pessoal acha aí que o novo de Deus, né? A renovação, gente, não é uma nova Bíblia, uma nova igreja, não. A renovação é de espírito, ok? Renovar significa revigorar, reviver, né? Restaurar, estar pronto novamente. Isso é renovação. Ok? Então vamos lá, continuando. A justificação e regeneração que são acompanhadas da santificação inicial devem levar o cristão salvo a uma conduta santa, contínua e progressiva. Esta é a santidade que liberta da vã maneira de viver e conduz à redenção definitiva. Santificação final, que será somente na glória. É isso daí. 2. Deus é santo. O intelecto limitado do ser humano não consegue entender a santidade de Deus na sua plenitude, pois esse entendimento transcende tudo que lhe é possível conhecer e compreender. Dessa forma, a compreensão possível ao ser humano foi sendo revelada ao longo da história por meio do quê? Da palavra de Deus. Registrada onde? Na Bíblia Sagrada. Sendo a maior revelação por meio do seu próprio Filho encarnado. Assim, a melhor forma de entender a santidade de Deus é o quê? Observando a vida e a obra de Jesus. Que está onde? É isso aí. A santidade faz parte da essência de Deus, de forma que o distingue totalmente da criação, no sentido de perfeição. Todavia, essa distinção, devido à sua transcendência, não o torna inacessível, pois ele também é imanente, ou seja, mesmo sendo santo na plenitude do termo, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Por isso, convida-as para também serem separadas, buscarem a pureza de uma vida santa, fazendo a diferença na sociedade. Porque aquele que é servo do Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, aquele que anda em santificação, que procura se santificar, ele é diferente da sociedade. Mesmo que eu não faça nada, que ele fique ali, ó. Às vezes Deus faz com que a sua fisionomia seja diferente da do povo do mundo. O semblante em determinadas situações. Ok? Deus é o único juiz justo e imparcial. A santidade de Deus está diretamente relacionada com a sua própria justiça, em que ele é o único juiz que julga de forma plenamente justa e julgará todos os seres humanos. O julgamento de Deus
tem a garantia da justiça plena, porque será de acordo com o seu padrão de santidade. Deus conhece todas as coisas, inclusive as intenções e motivações de cada pessoa. Por isso ele pode tomar decisões justas e imparciais. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico, que falam sobre a questão do julgamento na questão do Apocalipse, certo? Esse julgamento, ele constantemente, por meio do Espírito Santo e sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos, com vistas ao arrependimento, à mudança de comportamento e ao crescimento da vida em santidade. Vou repetir novamente essa última parte. O julgamento de Deus não tem somente o sentido escatológico. Ele constantemente, por meio do Espírito Santo e sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos pecados cometidos, com vistas ao arrependimento, à mudança de comportamento e ao crescimento da sua vida em santidade. Então, a justiça de Deus, né, o caráter da justiça de Deus, faz com que constantemente o Espírito Santo se comunique com o nosso espírito se comunique com o Espírito Santo de Deus, para vermos verdadeiramente se estamos andando em retidão e se muitas vezes estamos vacilando. O Espírito Santo toca em nossas vidas para que demos um passo atrás, para que comecemos a andar novamente nos caminhos do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, aquele que realmente está no processo de santificação e tem prazer em estar em santidade, em santificação na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, né, vai fazer com que ele lembre realmente dos preceitos, dos princípios, da verdade de Deus para a sua vida e o que Deus realmente quer para a sua vida. Viver em santidade. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Entenderam? Então o Espírito Santo de Deus nos comunica. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ó. Deus, em sua infinita misericórdia, no decorrer da história, cuidou do homem até aqui, depois veio o próprio Jesus Cristo para salvar a todo mundo. Jesus veio, salvou, morreu, ressuscitou, foi ao céu. Após a sua ascensão ao céu, eu vou, mas eu vos enviarei quem? O Espírito Santo, Consolador. Desculpa, e esse Consolador não é aquele que vai só passar a mão na sua cabeça, tadinho, não é isso, não é esse consolo que está falando. Tá? Esse Espírito Santo Consolador vai fazer com que, mesmo em dificuldade, mesmo em aflições, ele vai te motivar a entender, a saber, a compreender que o teu alvo é Cristo, que o teu alvo é a glória, é a vida eterna, não essa vida passageira. Ok? Tá fácil de entender? Alguma dúvida? Então, é isso daí. A santificação recebida na justificação deve ser mantida. É o que traz a esperança. Ok? Então, entrando agora no terceiro tópico, a santidade que liberta. O que nós entendemos por liberdade? Falaram para mim fazer essa pergunta na primeira parte da aula, né? Fazer na boa. Autonomia para fazer as coisas, mas se preocupando, né, com o próximo. Sim. O que mais? Alguma outra opinião sobre o que é liberdade? Eu acho que... Vou falar no ponto de vista, tá? Sim, Sobre claro. liberdade. Essa é a pergunta. Eu acho que liberdade não é você dizer sim para tudo, mas é você ter ousadia para você falar não para que não te convém. Que lindo. Eu acho que liberdade vem na questão do... Além do livre-arbítrio, vem também de um bom senso da pessoa.
assim como a Lívia falou, aquilo que não me convém. Na Bíblia fala isso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E acho que sabedoria para você dizer não na hora que aquilo que não te convém, e sim aceitar aquilo que vem de certa forma como se fosse de bandeja, só que de algo muito maior, como algo como a salvação, entendeu? Que é retratado na Bíblia, que Jesus fala, tome a sua cruz e siga-me. E ao gente seguir ele, a gente automaticamente está meio que indo para a salvação, entendeu? Sim, não entendi. Então a questão da liberdade, o que é o oposto da liberdade? Não. Prisão. Ele cantou, galerinha. Escravidão, prisão. Não, a libertinagem é outra. A pessoa. É outro tipo de outra coisa, outro tipo de liberdade. É a liberdade excessiva, né? Tem a liberdade excessiva, né? Sem limites na área sexual, né? A libertinagem é a devassidão. Na verdade, a devassidão é tudo. Oi? Então não é o contrário da liberdade. O que é devassidão? Então, devassidão é uma vida promíscua na parte sexual. É a pessoa que vive promiscuamente. O que é promíscua? Tá difícil. Foi o que eu falei, gente. É uma vida sexual sem limites. Ficou mais fácil? Tá porque é limite, né? Então vamos lá, continuando. Então para nós entendermos essa questão de liberdade, então vamos lá. O fundamento para a liberdade é o resgate. Esse processo de resgate de alguém que não tinha o quê? Liberdade. Era muito comum na época da escrita dos livros bíblicos. A escravidão e a servidão eram práticas comuns, havendo várias formas para uma pessoa se tornar o quê? Um escravo. O escravo ficava submetido ao controle de outra pessoa e não tinha nenhuma Liberdade. para fazer o uso de sua Vontade. ou tomar uma Decisão. Quem decidia por ele era o seu dono. Isso ocorria porque o escravo não possuía recursos adequados para comprar a sua Liberdade. e o que seria possível somente mediante a intervenção de um terceiro por meio do pagamento do resgate. No Novo Testamento, esse fato é comparado com a posição do ser humano sem Deus. A grande novidade do Evangelho é a apresentação de Cristo como o único que teria condições de pagar pelo resgate de toda a humanidade, não com coisas corruptíveis, mas com seu sangue vertido na cruz. Os destinatários da carta não tinham recursos e ninguém para defendê-los nos tribunais romanos, mas no tribunal de Deus eles tinham um sublime advogado. Então vamos lá. Deixando esse último parágrafo, voltamos aqui, nessa questão da liberdade e escravidão, do resgate. Então, como diz, onde é que está escrito? Acho que é na segunda epístola de Pedro, né? Aqui já na segunda epístola, vai falar que aquele que te vence torna-se o teu senhor. Então o homem havia sido vencido Por quem o homem havia sido vencido? Pelo diabo, pelo pecado. Certo? Então, automaticamente, sendo vencido pelo pecado, o homem tornou-se escravo do pecado. Quem poderia então resgatar? Jesus. Somente. Mais ninguém. Certo? Então essa é a questão.
a liberdade para ser alcançada, né? Vamos dizer assim, o princípio é ser escravo, haver um resgate, desse resgate tem que se pagar um preço pelo escravo, sendo pago o preço pelo escravo, aquele que se torna livre, né? Mas em dívida com quem o resgatou. Não é verdade? Porque quem era escravo não tinha condição de pagar o seu próprio resgate. Certo? E nós, estando escravos do pecado, não teríamos condições nenhuma, não havia condição em nós mesmos para nos resgatar. Então, por isso que veio o sacrifício de Cristo. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para salvar ao mundo, para resgatar as pessoas que estavam sendo escravizadas pelo pecado. Ok? Bem fácil de entender, né? Continuando. Vamos lá. O cristão é resgatado para ser o quê? Livre. Beleza. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, surge na plenitude dos tempos, no momento exato planejado por Deus. O cristão é redimido por meio do sacrifício de Cristo para uma vida de santidade que liberta da escravidão do pecado. Eu grifei aqui, ó. Todavia, a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos, mas para viver em uma vida genuinamente cristã, como parte da nova natureza. Então nós adquirimos a liberdade, certo? Mas agora nós vivemos uma liberdade responsável. Como assim uma liberdade responsável? Uma liberdade Com limites. com limites. Exatamente. Mas ainda assim a gente tem o livre-arbítrio. Mas eu acho que a questão do livre-arbítrio ela se encaixa no seu discernimento. E entra naquilo que ele falou. Tudo vos é lícito, mas nem tudo te convém. Assim, no caso, o limite seria o ato de não pecar. Isso. Por exemplo, eu posso, vou colocar um exemplo, eu posso sair daqui, encher a cara e depois falar, e é isso, eu vivo a minha vida e pronto, acabou. Entendeu? Mas tenho uma contraproposta. Tem a pessoa que vem para a igreja, entendeu? Ela se firma em Cristo e automaticamente ela recebe a salvação como recompensa. É isso aí. Bem objetivo. Na prática é um pouco mais difícil, né? Na prática, realmente, no nosso dia a dia, nós bem sabemos que muitas pessoas lutam a vida toda por certas situações, por certos sentimentos, por certos desejos, e a pessoa luta, né? Por isso que ela luta contra, mas nem por isso, por ela estar lutando, a justiça de Deus faz com que essa pessoa seja redimida, né? Falando de cristãos mesmo, né? Mesmo o cristão está lutando para que não venha pecar, e Deus está ali o ajudando, fortalecendo ele, mas a luta é constante. Certo? A questão que nós estamos falando aqui, ó, todavia a liberdade que Cristo nos dá não é para fazermos o que quisermos. Lembra quando está escrito lá, onde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Então, já que superabundou a graça, quanto mais pecado, mais graça? É isso? Onde abundou o pecado, abundou, né? Onde abundou o pecado, é pecado demais, é muito pecado. Onde tem muito pecado, vai ter muito mais graça. Oxe, como assim? Poxa, 14. É o Guilherme. Tá, o Guilherme. Ô, pastor. Tá, agora pastor Guilherme.
Então é essa questão, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas veja bem, Carlinhos, você é bem assim, Carlinhos. Amém. Obrigado pelos 5 minutos. Viu? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então veja bem, né? Então vamos pecar para que a graça abunde. Até o próprio apóstolo faz essa pergunta de forma nenhuma. Porque quando nós pecamos, nós fomos libertos, certo? Estávamos pecando porque éramos escravos. Quando a Bíblia fala, gente, isso não é brincadeira, tá? Quando a Bíblia fala, e tais são como cães que retornam ao próprio vômito. Você sabe o que é isso? São aquelas pessoas que conhecem a graça, conhecem o Salvador Jesus Cristo, têm a experiência com Deus, mas voltam às práticas do pecado. Eles são comparados a isso. Então, a questão que o Kelvin colocou ali, da questão, mas a gente ainda tem o livre-arbítrio, mas é uma questão de que você invalidar o sacrifício de Jesus Cristo. A partir do momento que você conhece o sacrifício de Jesus Cristo, né, você vai fazer com que o seu pecado seja maior do que o sacrifício de Cristo. É uma questão de você não valorizar o sacrifício de Cristo, é você até mesmo não respeitar, é você não dar o devido valor ao sacrifício de Jesus Cristo. É você não amar esse sacrifício. Então, temos que pensar um pouco antes, temos que pensar muito bem antes de nós pecarmos e vermos que nós estamos errando. Entendeu? Porque é dessa forma que acontece. Não é o fim, tá? Fica tranquilo. Deus é infinito em sua misericórdia, mas nós estamos num processo de santificação. Ok? Amém? Entenderam essa questão? Se nós pecarmos, não é o fim, não acabou. Deus é infinito em sua misericórdia. Né? O homem gosta de condenar aqueles que erram. O homem, o ser humano, a pessoa gosta. Né? Muitos gostam de fazer isso. Né? Fazem questão, mas aquele ali, tem que pagar pelo erro dele. Né? Que é o contrário. Né? Se o próprio Cristo que foi colocado aquela mulher adúltera na frente dele, né? Na frente dele para que ele condenasse, segundo as leis do homem lá, as leis de Moisés, daquele povo, ela teria que ser apedrejada até a morte, mas Jesus falou, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Né? Então nós temos que ter, como diz hoje, a palavra de hoje é empatia, né? Usa-se muito, se colocar na posição da pessoa, na situação da pessoa. Então o amor de Jesus Cristo, né, ele faz com que nós sejamos libertos das nossas condenações e sejamos libertos também da condenação que nós temos para o nosso próximo. Porque o ser humano, a natureza do ser humano é de condenar o outro. Ver o outro errando e condenar, mas quando eu erro eu tenho que ser justificado. Já foi falado isso daqui algumas vezes, várias vezes. Né? Então, nós temos que observar, Deus nos libertou. Né? Cristo, em seu sacrifício, nos libertou para que vivamos uma nova vida, para que sejamos uma nova criatura. E essa nova criatura tem que viver em santificação. Já que foi liberto, então não pode mais voltar às práticas que faziam antes, das práticas do velho homem. Somos livres. Né? Aquele que é escravo do pecado, ele pratica porque é escravizado, porque não tem opção, porque vai fazer o que tem a sua reveria a fazer. Vai fazer o que tiver, mas na verdade ele acha que é livre, mas não é escravo do pecado. Livres somos nós, que temos a decisão de obedecer. A diferença entre ser escravo é ser obediente. Aquele que é obediente à palavra do Senhor é livre. Ok? Alguma dúvida com relação? Mais alguma pergunta? Beleza? Já vou entrar aqui para não dizer que a gente não leu a conclusão. Eu vou ler a conclusão. Aprendemos que Pedro, em sua primeira carta, escreveu para pessoas que na sua maioria eram estrangeiras. Por isso ela
elas não dispunham de poder para participar da vida pública, possuir terras ou receber heranças. Todavia, sentiam alegria por participarem do sacrifício de Cristo, que pagou o resgate delas com algo mais valioso que toda a riqueza da terra. Elas foram libertas para viver em santidade, apesar do sofrimento que enfrentavam em seus dias. Então, gente, o sofrimento não impede o nosso processo de santificação. Ok? Amém? Amém. Ok. Então vamos lá. Agradeço a todos, muito obrigado. Encerrando aqui a nossa aula. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.